4 anos foi aprovado o novo Código Florestal Brasileiro, mas a aprovação não garantiu efetivamente que a vegetação seja mesmo preservada e até onde pode ir a ação do homem, tanto que a lei foi questionada pelo Ministério Público Federal. O assunto é o tema de hoje do quadro Cuidar da Casa Comum. A natureza no Brasil ainda espera os efeitos do novo Código Florestal, aprovado em 2012, sob muita polêmica. O objetivo é determinar regras e locais para a exploração da vegetação nativa, com a função de proteger topos de morros, encostas e toda a biodiversidade. A lei, que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, delimita ainda um percentual mínimo a ser preservado, que varia de acordo com cada região do país. 4 anos se passaram e especialistas, como este professor da PUC Goiás, defendem que o código foi maléfico para nosso meio ambiente. Pela lei antiga, nós tínhamos aproximadamente 100 milhões de hectares de áreas que eram ocupadas irregularmente, áreas que deviam ser protegidas e recuperadas. Com o novo Código Florestal, de certa forma, se promove uma anistia aos crimes ambientais, se legalizando uma série de problemas que haviam resolvido. Estavam protegidos, digamos, pela legislação. Se estimulou o desmatamento, se reduziu as áreas de preservação permanente, as faixas, com isso se reduziu a biodiversidade. Outras preocupações defendidas pelos ambientalistas é que o Código Florestal acabou permitindo a anistia do que foi desmatado antes de 2008. E as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, se transformaram em parte integrante da porcentagem da reserva legal dentro das propriedades produtoras. A esperança é de que as ações que tramitam no STF possam barrar os efeitos do que foi aprovado no Código Florestal. Caso contrário, o professor alerta ainda para sérias consequências. Uma piora da qualidade de vida, de um modo geral, porque nós estamos, de certa forma, reduzindo em muito as áreas de preservação e causando uma série de custos que vão ser transferidos para a sociedade. Redução não só da disponibilidade da água em termos de quantidade, mas também em qualidade, que é um fator importantíssimo para a sociedade. Será que o país precisa de um Código Florestal mais alinhado com a nossa realidade? E para responder essa pergunta, eu converso agora com Marcelo Feitosa, que é advogado agroambiental. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. E aí, a gente precisa de um código. Esse código está alinhado com o que a gente vive hoje, a realidade do país? Na verdade, esse Código Florestal é o mais moderno da história do Brasil. É um código que contempla no seu princípio o desenvolvimento sustentável, alinhavando ao mesmo tempo produção econômica com proteção ambiental. É um código moderno, é pioneiro no sistema jurídico brasileiro, está também em extrema conformidade com que as declarações internacionais que o Brasil assina em relação à proteção do ambiente consagram. Então é um código que incentiva a produção agrária, ao mesmo tempo promove também um desenvolvimento ambiental sadio e equilibrado. Eu vi que o senhor, a gente estava assistindo a matéria, o senhor ficou assim, algumas coisas eu não concordo, né? Assim como o professor colocou que haveria uma anistia de crimes ambientais, o senhor colocou que já seria um incentivo à legalização. De que forma que é isso aí no código? Na verdade, essa palavra anistia é uma palavra que não cabe em nada com os dispositivos do código. O código traz incentivos para que produtores rurais que estavam à mercê da ilegalidade na lei passada, no Código Florestal de 1965, que esses produtores comecem a ingressar na legalidade ambiental, fazendo a recomposição da vegetação natural lesionada quando a lei, à época, permitia que houvesse danos ambientais. Então, todo o histórico de ocupação agrária que o Brasil desenhou em relação ao seu quadro fundiário foi analisado por essa legislação. E por isso o Código traz esses incentivos dispostos na sua parte final para que esses produtores passem a continuar movimentando a nossa economia de forma positiva em relação aos produtos do agronegócio e o meio ambiente consiga ser ainda equilibrado
e o Brasil continuar sendo o pulmão do planeta. E quais são os questionamentos do Supremo, né? Porque a gente viu aí na reportagem que existem alguns questionamentos em relação a esse novo código. O que acontece que não está dentro das conformidades por parte do Ministério Público e também do Supremo? O Ministério Público Federal alega nas ações diretas de inconstitucionalidade que 23 dispositivos do novo Código Florestal brasileiro foram respeitados. Isso ocasionou um severo prejuízo à aplicação da legislação florestal. Foram respeitadas ou desrespeitadas? Desrespeitadas. Desrespeitadas, né? Isso aí. Isso ocasionou uma extrema insegurança jurídica no campo brasileiro, porque desde 2012 essas ações foram ajuizadas, estamos em 2016, o Código ainda não conseguiu ter a sua efetividade plena, o que, a meu ver, traz um verdadeiro retrocesso em relação à proteção ambiental no Brasil, porque eu entendo que o Código é moderno, ele está adaptado à realidade socioambiental do Brasil, ele valoriza a nossa produção agrária, assim como também valoriza a preservação do meio ambiente. Seriam a questão das reservas, o que pega mais aí nesses 23 itens que o senhor colocou? Olha, em relação que estão em não conformidade? São itens variados, eles tratam da reserva legal e da preservação permanente. Sobretudo a consolidação dessas áreas de reserva legal e de preservação permanente, que estão sendo questionadas pelo Ministério Público. O que, na verdade, na minha opinião, o que eles esquecem é que a lei anterior dava respaldo a que os produtores devastassem em nome da ocupação agrária do Brasil determinadas áreas para receber o título de propriedade. E agora tem tudo definido, né? Em porcentagens definidas. Na verdade, desde 1989 já está definido o mínimo de 20% para a reserva legal nas regiões de Cerrado e o máximo de 80% na Amazônia Legal. E em Goiás, o percentual que prevalece é o de 20%, apenas numa área insignificante do nosso estado, próximo à região de Porangatu, é muito pequena, é que permanece um índice de 35%. Ok, muito obrigada a participação do senhor, trazendo essas informações, que é sempre uma preocupação para todos nós, né? E faz parte desse quadro nosso aqui, que é cuidar da casa comum, que é o lugar que nós vivemos. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Muito obrigada. Eu conversei agora com Marcelo Feitosa, que é advogado agroambiental.